Sintam-se bem confortavelmente assentados. Vou esperar vocês se acalmarem, tá bom? Por que vocês dizem, quando estranha, tipo assim, estranhou, vocês dizem assim, oxe, oxe, oxe? É? Não parece ser redundante, sim ou não? Oxe, oxe, oxe. Não bastava tão somente dizer oxe. Tem que dizer oxe, oxe, oxe. Vocês acreditam que teve um dia que eu estava com um baiano lá no interior de São Paulo e ele incomodou comigo com o meu uai? Incomodou. Ele falou para mim, pastor, o senhor fala uai toda hora, pastor? Eu queria saber do senhor, olha a pergunta que ele me fez. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Olha a pergunta que ele me fez. Oxe é um prefixo? Ou melhor, o ai é um prefixo? O ai é um sufixo? Ou o ai é uma interconexão da fala? Aí eu falei, não entendi a pergunta. Aí ele disse, é porque eu só falo o ai antes, só falo o ai durante, só falo o ai depois de tudo que o senhor fala. Falou para mim. Aí ele perguntou para mim, pastor, se o ai não é prefixo, sufixo, nem interconexão da fala, o que é o ai? Eu não sei como é que vocês falam para cá não, mas na linguagem jovial da região metropolitana, da capital de Minas, o sujeito diria, você está me tirando? Né? Mas aí eu não entrei no mérito da questão, olhei para ele assim com cara de delegado, por baixo do óculos, né? Entenderam ou não? E falei, uai? Uai é uai, uai. E depois eu apelei com ele. Eu falei, até agora eu não me incomodei uma vez. E você deve ter falado umas 20 vezes, oxe, oxe, oxe. E eu não falei nenhuma vez, uai, uai, uai. Né? Mas vocês sabiam que o nosso dialeto do interior das Minas Gerais é um dialeto que de verdade ele tem dificuldade de ser compreendido em muitas regiões desse país? Eu já vou entrar no texto, mas deixa eu fazer algumas considerações. Porque pode ser que quando eu estiver pregando, você não entenda alguma coisa que eu falei. Então a gente tem, né? Não tem Google Tradutor não, mas já vou tentar traduzir para vocês aqui mais ou menos o que a gente fala. Por exemplo, é difícil compreender ou não alguém que quando vai falar diz acá ou aqui, escuta para vocês ver. Entenderam nada, né? Loucura, né? É para escutar ou é para ver, diria você, ao ouvir o que eu acabei de falar, sim ou não? Vou falar de novo. Acá, escuta para vocês ver. Quem está ouvindo fica pensando consigo, pastor, é para escutar ou é para ver? Na verdade, nada disso, é que a gente não sabe falar, presta atenção. E a ideia de diminuir? A gente também coloca muito diminutivo na figura de linguagem. A gente nunca fala, me dê um muncado ou um bocado, como vocês dizem por lá de cá, a gente diz, dá um cadinho. Eu só estou dizendo isso porque eu não queria falar para vocês, presta atenção. Eu queria falar, escuta para vocês ver. Quem está disposto a escutar para ver? Não me empresta um pouco da sua atenção, não. Me dê um cadinho da sua atenção. Só um cadinho. Eu prometo que eu serei muito breve nas minhas argumentações. Meus irmãos, eu estou convencido de que, se não todos, no mínimo a maioria dos pregadores que têm rodado por esse país gostariam de ter uma oportunidade de estar nesse culto hoje. Não há sombra de dúvidas que esse é um dos púlpitos mais respeitados da igreja brasileira. E agora que vocês se acalmaram, eu não vou mais brincar, eu vou pregar. Muita atenção, por favor.
É com a dualidade de sentimentos que envolvem o meu coração que eu apresento a vocês o corpo desse sermão. Sinto estar dividido pelo privilégio que me é concedido de falar a palavra de Deus e pela responsabilidade que cai sobre os meus ombros de ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Nessa dualidade entre privilégio e missão, eu me vejo na obrigação de ser minimamente coerente com o que está escrito. Para vocês que não sabiam, o livro dos Salmos é composto por autoria diversa. Para lermos e compreendermos qualquer texto da palavra de Deus, se faz necessário que, antes de mais nada, façamos a este, no mínimo, 5 perguntas. Quantas mesmo? Todo texto bíblico, para ser lido e compreendido, exige de nós que façamos a ele, no mínimo, 5 perguntas. Eis a razão por cuja qual tem muita gente lendo a Bíblia e pouca gente entendendo o que lê. Não devemos apenas ler por ler, devemos ler para compreender o que está escrito. Se na nossa devocional a leitura for feita de forma superficial, jamais haverá entendimento. Mas a Bíblia pode ser compreendida com a ajuda do Espírito, pode. Todo texto, para ser lido e compreendido, exige de nós que façamos a ele no mínimo 5 perguntas. Quantas mesmo? Então, para você nunca mais ler a Bíblia e não entender o que leu, eu vou te dar aqui uma senhazinha, né, para você ter mais facilidade na sua leitura. Quando ler o texto, pergunte para o texto quem escreveu. Procure saber quem escreveu. Porque a Bíblia é um compêndio de 66 livros, dividido por 2 conjuntos, mais do que um livro de 2 testamentos, um livro que apresenta 2 casamentos, Deus e Israel, Jesus e a igreja, Antiga Aliança, Nova Aliança, como você preferir. 40 coautores, né? 29 pertencentes ao Antigo Testamento, os outros 11 na composição do Novo. Essa ideia que traz o conjunto de toda a composição do cenário bíblico, geográfico, histórico, teológico e entre outras coisas mais, exige de nós perguntas claras. Então, quando você lê, pergunte ao texto, em primeiro lugar, quem escreveu? Uma vez que você descobrir quem escreveu, faça a segunda pergunta: para quem escreveu? Depois de saber quem, para quem, pergunte quando, porque o tempo vai cronometrar com exatidão todo o cenário em volta do texto. Então pergunte quem, para quem, pergunte quando, e uma vez que você souber quem, para quem e quando, vai ficar fácil as duas outras, porque as duas finais são em que contexto e com que finalidade. Então, a partir de hoje, para ler e compreender a Bíblia com mais facilidade, pergunte quem, para quem, quando, em que contexto e com que finalidade. Ao livro dos Salmos, porém, nos cabe também fazer 5 considerações adicionais, porque diferente de toda a Bíblia, o livro de Salmos tem ferramentas adicionais para o seu entendimento. Podemos questionar o livro dos Salmos além de quem, para quem, quando, em que contexto e com que finalidade. Podemos perguntar ao livro dos Salmos também, preste atenção nisso. A perspectiva literal ou biográfica, poética, messiânica, escatológica e profética. Então, quando você lê o livro dos Salmos, não pergunte só quem, para quem, quando, em que contexto e com que finalidade. Pergunte também qual é a sua biografia ou literalidade. Pergunte qual é a intenção poética, profética, messiânica e escatológica. Vai parecer meio confusa a minha introdução, mas se eu não fizer isso, eu não consigo pregar, porque eu só consigo pregar se eu pensar. E eu gosto muito de pensar para sentir. Eu não gosto de sentir para pensar, eu gosto de pensar para sentir, porque parece que o culto, com esse raciocínio mais lógico, nos leva a uma dimensão mais profunda. O livro dos Salmos também é dividido por 5 conjuntos de livros. Olha que interessante, parece um tanto quanto redundante, mas considere ser relevante, por favor. 5 perguntas, depois 5 adicionais, dividido por 5 conjuntos de salmos dentro do saltério. O primeiro conjunto de salmos vai do 1 ao 41, o segundo 42 ao 73, o terceiro do 74 ao 89, o quarto do 90 ao 106 e o quinto do 107 ao 150. Dividido por alguns autores, tais como, por exemplo, Davi escreveu 73 salmos, Salomão escreveu 2, Asaf com sua casa 12, os filhos de Corá escreveram 11,
Jeduntum, que é o neto do profeta Samuel, né? O profeta 3:1 escreveu um, Moisés, por sua vez, também escreveu um. E há 50 salmos que circulam anonimamente até a data presente. Significa dizer, portanto, que não se pode comprovar nem biblicamente, nem historicamente, nem teologicamente quem os escreveu. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o senhor quer mostrar conhecimento? Se fosse para isso, eu nem diria. Porque, a propósito, eu não quero que vocês me compreendam mal. Mesmo porque a filosofia contemporânea diz que jamais teremos segundas oportunidades para transmitirmos primeiras impressões. Eu não quero que você tenha a impressão que eu quero te impressionar, não. Eu quero que você tenha a impressão que eu quero te ajudar a compreender o que você está lendo. É isso que eu quero que você pense. Por quê, pastor? Porque quando a gente pensa na autoria do Saltério, que é dividida por 150 cânticos, se você é bom de matemática, acompanhe meu raciocínio. Só os bons de matemática. Ó, vamos ver se esses meninos que estão estudando, está tudo bom na matemática e agora. 73 de Davi com 2 de Salomão são? Fala para fora, baixinho, como se tivesse a uns 10 quilômetros de distância, vai. Os 75, que é a composição da família davídica, né? 73 de Davi com 2 de Salomão. Mais os 12 de Asaf são? Pode falar para fora, 87. Os 87, com mais 11 dos filhos de Corá são? 98 com 1 de Etã são? Com mais 1 de Moisés são? Eu disse, mas vou reiterar, porque parece que você não entendeu, então vou repetir. Existem 100 salmos com autoria comprovada, mas 50 deles circulam anonimamente até a data presente. Isso implica dizer que, por mais que se pense com meras especulações acerca de Moisés ter escrito o Salmo 91, mas não se pode comprovar, carece de informações precisas, consistentes. Por mais que se diga que Ezequias escreveu o Salmo 116, isso é uma probabilidade, não uma certeza. Por mais que alguém diga que Davi não é o autor do Salmo 1, e também é especulação, a gente não pode chegar e entrar no meio da questão sem discutir nos seus pormenores. Então vamos lá. O que se sabe é o que se pode dizer, e o que se pode dizer é o que eu realmente sei. E estou dizendo para vocês o que sei, não o que acho, que tem 50 salmos que circulam anonimamente até a data presente. Portanto, quando eu vou questionar as 5 primeiras perguntas para entender a proposta do salmista, eu pergunto quem? Repita comigo, Davi. Quem escreveu? Davi. Para quem escreveu? Para quem? Quando escreveu? Não se pode trazer exatidão, não se pode datar com precisão. Quando? Mas muitos acreditam que, assim que ele iniciou a sua jornada no palácio junto de Saul, portanto, no início da sua trajetória. Com que finalidade? Expressar as dúvidas da sua existência. Colocar para fora os dilemas do seu interior. E em que contexto, pastor? Num contexto de perseguição. Então agora a gente vai caminhar calçado pelas informações corretas do Salmo. Vamos lá. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? No início da sua jornada. Diga, no início da jornada. Em que contexto escreveu? Repita comigo. Perseguido. Com que finalidade? Repita comigo. Expressando os dilemas da sua alma. Agora que a gente já sabe isso, então vamos nos utilizar aqui dos recursos adicionais à interpretação do livro dos Salmos. Número 1, literal biográfico. Eu não sei se vocês sabiam, mas o livro dos Salmos é o livro mais antropológico da Bíblia. Troca 6 por meia dúzia, pastor. O senhor disse que ia ser simples. O senhor começou no mineirês, agora está usando umas palavras difíceis. A antropologia bíblica retrata o homem dentro das escrituras. O que seria isso? É o livro bíblico que mais fala do homem. Ficou claro agora, sim ou não? E aí, pastor? E aí que, se você ler Gênesis 1, está escrito lá, no princípio criou? Quem criou? No princípio criou Deus. Perceberam que o autor faz questão de apontar a divindade antes de mostrar a humanidade? O verbo criar vem antes da apresentação da divindade, mas a criação não. Por quê? Porque o autor faz questão de pontuar o Criador antes da criação, a divindade antes da humanidade. Ele põe Deus antes do homem, sim ou não? Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, João distintamente de Marcos, Mateus e Lucas,
E eu não falei na ordem errada, porque cronologicamente falando, Marcos vem primeiro do que Mateus. É isso mesmo? Marcos, Mateus e Lucas. Mas enfim, quando você lê os 3 evangelhos sinóticos, você percebe que os 3 voltam na origem do Cristo. Mas João volta antes da genealogia abraâmica ou adâmica. Ele vai no céu. E ele diz, no princípio ele era o? No princípio ele era o? Então, tanto Gênesis 1 quanto João 1 mostram primeiro a divindade. Primeiro o Criador. Primeiro Deus. Sim ou não, meus irmãos? Se você já leu a Bíblia, e eu quero crer que sim, você sabe que o Salmo 1 começa assim. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Perceberam que na intenção de toda a composição do saltério, o homem entra em pauta, até mesmo antes de Deus, inclusive, ou diga-se de passagem? Porque em Gênesis 1, primeiro Deus, em João 1, primeiro Deus, mas em Salmo 1, primeiro o homem. O homem está em pauta. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque a gente só vai compreender esse texto se a gente conseguir enxergá-lo com a cosmovisão humana de quem o escreveu. Tem que olhar pelas lentes do autor. Vamos tentar imaginar o que está passando na cabeça do salmista quando ele está escrevendo isso. É isso que eu queria pensar com vocês. Olhe para mim, por favor. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. A ideia da questão antropológica, nesse contexto, que é a literalidade, mostra a autoria. Eu queria que você compreendesse que o homem, olha para cá, se familiariza muito com o livro dos Salmos, não à toa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você pega alguém de surpresa no culto e pede ele para ler um texto, o que ele faz? Abre aonde? Quando você vai na casa do não crente, do descrente, do simpatizante da fé, o que está lá na mesinha dele, na escrivaninha dele? Quando você está em casa, angustiado, apurado, você quer ler a Bíblia, aí você abre num lugar, nada, abre no outro, nada. Aí tem uns que falam assim, Deus, fala comigo. Já vai meiando o dedo bem aqui, né, para ver se abre aonde? Se abrir em outro texto, costuma ficar confuso. Deus não falou nada não, mas quando abre nos Salmos, aí fala, não, mas Deus falou forte aqui, viu? Por quê? Porque a gente se familiariza muito por isso, porque o livro dos Salmos trata isso. Olha o que o livro dos Salmos trata. Trata as dores humanas, as angústias humanas, os lamentos humanos, as alegrias humanas, os desejos de vingança inerentes do coração humano, inclusive nos Salmos imprecatórios. Trata a adoração humana, a espontaneidade humana, a gratidão humana. Tudo isso está no livro dos Salmos. Mas não vou falar da questão literal ou biográfica. Vou caminhar para um segundo recurso. Quem está me ouvindo e está ouvindo bem, diz amém. Eu poderia interpretar esse texto, então, na perspectiva poética, porque o livro dos Salmos é mais do que letra. Ok? Aqui a gente está vendo só a letra. Mas música é uma junção, olha para cá. Música é uma junção elementar da tríade, que dá sustentação à letra. Música é harmonia, melodia e ritmo. E aqui a gente só tem a letra. Só com a letra a gente não consegue descrever as propriedades da canção. Quem é músico está entendendo o que eu estou falando, embora eu não seja, eu sou curioso, né? Quem me ouviu falando deve ter pensado, nesse pastor deve conhecer de música, coitado de mim. Eu sou curioso. Mas se eu não conheço essa junção elementar que faz a composição da canção, eu não consigo também descrever. A propósito, escute isso. Eu estou muito preocupado com a igreja brasileira no que diz respeito a algumas músicas que temos ouvido. É desta igreja, eu admiro muitíssimamente o exercício do seu ministério, me refiro ao pastor Altair Germano, que escreveu um livraço, e ele me deu esse livro de presente, eu fiz questão de ler, Teologia da Música. A música evangélica brasileira está perdendo as suas características. Eu só estou introduzindo a mensagem, mas deixa eu abrir um parênteses para fazer uma pontuação. Eu vi recentemente um teólogo liberal ir nas suas redes sociais e colocar lá. Ele colocou nas suas redes sociais, e vocês devem ter visto também. Ele colocou que ele não vê problema nenhum em ouvir música secular. E esse teólogo liberal é seguido por milhões de evangélicos nesse país. Quando ele diz isso, ele não tem
talvez dimensão do peso de influência que ele causa no coração de quem ele ouve. Aí todo mundo vai pensar, se ele não vê, eu também não vejo. Eu não tenho tanto peso na voz para contradizer, mas fiquei pensando, tomara que alguém se levante. Não bastou, passou pouco tempo, Deus já levantou o primeiro. Aí foi uma teóloga conservadora e contradisse. Chegou num podcast e disse, eu vejo problema em ouvir a música secular sim. Eu vejo. E aí ela explicou por que ela vê o problema em ouvir a música secular. E quando ela explicou, ela se utilizou desses argumentos que a partir de agora eu abro parênteses e não quero plagiar a sua fala, mas fora dito por ela. Ela diz, quando se tem estabelecido o ritmo da canção, se abre portais espirituais no mundo físico. E ela disse que o problema da música não está na letra, o problema da música está no ritmo. Porque ele disse que não via problema na música desde que a letra fosse boa. E aí ela contradisse dizendo que o problema da letra, da música não está na letra, está no ritmo. Porque é o ritmo que estabelece portais espirituais no mundo físico. Aí ficou, vocês conhecem os haters da internet, né? Vocês que são uma igreja de muita expressão midiática, com toda certeza já sabem o que são os haters da internet. Os haters da internet ficam só esperando a ocasião. Eles são piores do que Judas Iscariotes. Diz a Bíblia que Judas ficava buscando a ocasião. E tem gente aí que passa o tempo todo atrás de um celular, de um computador, de uma televisão, esperando alguma coisa ruim acontecer, para eles pegar, fazer o cortinho e arrebentar com tudo. É assim ou não é? Aí, um monte de gente buscando a ocasião, mas sabe o que Deus faz? Deus entra na peleja e diz, eu não vou perder essa batalha não. Porque a igreja não é nem do conservador, nem do liberal, a igreja é minha. Aí enquanto os haters da internet estão lá se degladiando, uns dizem que está a favor, outros dizem que está contra, porque tudo que repercute tem quem está contra, quem tem a favor, sim ou não? Aí está lá aquela briga toda, de repente, entra na rede, eu acho que eu não posso falar isso, depois cai o sinal ainda. Mas vocês sabem o que é rede de esgoto, não sabe? Vocês são inteligentes, não vou desenhar não. Porque senão depois eles querem processar a igreja e cortar ainda os cultos ainda. Mas é isso mesmo, a rede de esgoto que transmite algumas coisas na televisão, é isso aí. Deus resolveu usar o veículo de comunicação que maior tem atração de visibilidade nesta federação para defender a sua igreja. Perguntaram para um pai de santo o que ele achava da igreja evangélica brasileira estar aderindo aos instrumentos das religiões afrodescendentes nos seus cultos. Em rede aberta. Num programa que acontece todo dia pela manhã. Aí sabe o que o pai de santo respondeu para a repórter que lhe fez o questionamento? Ele disse, eu não vejo problema nenhum da igreja evangélica brasileira estar aderindo aos nossos instrumentos das religiões afrodescendentes. Porque para nós que temos conhecimento de como funciona a nossa liturgia, eles podem até pensar que quando tocam estão adorando a Jesus. Mas na verdade quando eles estão tocando os nossos instrumentos, no nosso ritmo, eles não estão adorando a Jesus. Na verdade eles estão invocando os ungus. Aí a quedinha de braço de quem está certo e quem está errado caiu, e o Deus que tem mão forte assumiu o controle das coisas. Por quê? É como se Deus estivesse expondo o câncer e dizendo, eu não estou gostando disso não, viu? Porque tem umas, eu vou falar, eu ainda estou introduzindo a mensagem, mas eu estou sentindo graça para falar e lá vai, vou falar. Tem umas músicas aí que está fazendo muita gente balançar o esqueleto. Só que do que adianta a gente balançar o esqueleto se a gente não estremecer a alma diante de Deus? E eu vou além ainda na manhã de hoje. Sabe o que eu tenho a dizer a vocês?
que nós estamos um tanto quanto equivocados no que diz respeito à adoração. Pega mais leve, pastor. Não dá. Por que não dá para pegar mais leve? Porque eu estava preso dentro do presídio da cadeia pública de Inhapim, semi-condenado a 18 anos de reclusão por 3 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago. Tinha preparado uma fuga numa quarta-feira à noite para mim ir embora daquele lugar. E se você tiver dúvida que eu não estou contando testemunho dos outros, estou falando o que Deus fez na minha vida, é só você pesquisar fuga da cadeia pública de Inhapim, no interior das Minas Gerais. Pois é, todo mundo da cela 2 foi embora. Por que o senhor não foi, pastor? Porque no dia da fuga minha mãe entrou na visita, me visitou e falou para mim: meu filho, a irmã Geralda foi lá em casa. Quem é a irmã Geralda, pastor? Dirigindo o sítio de oração da igreja mais perto da minha residência. Ninguém lá em casa era crente, mas uma crente entrou na casa de quem não era crente e fez todo mundo ser crente. Minha mãe foi me visitar porque ela deu um recado, disse que estava orando e Deus falou com ela: irmã Clarice, eu estava orando e Deus mostrou seu filho tentando sair pela porta dos fundos da cadeia. E Deus mandou vir aqui falar para a senhora que é para visitar ele. Minha mãe não estava prevista para aquela visita. Vai lá e diga para ele que o Deus que conhece ele diz que não é para ele sair pela porta dos fundos, porque vai arrancar ele com mão forte pela porta da frente e vai fazer dele um pregador do evangelho. Eu não pedi esse ministério, foi Deus quem me deu esse ministério. Eu não vou pegar leve. Tem algumas coisas que precisam ser ditas, está todo mundo se esquivando de dizer, e a maioria nem gostaria de escutar, mas eu vim falar. E o que é que o senhor veio falar, pastor? Que música que adora a Deus não é música que a gente canta com o corpo. Música que adora a Deus é música que a gente consegue unir a tricotomia em perfeita harmonia. Para a música chegar a agradar a Deus, a gente tem que cantar com o corpo, louvar com a alma e adorar com o espírito. Eu vim pregar, eu estou sentindo graça para pregar. Me controla aqui, Jesus, me ajuda a equilibrar o meu emocional aqui, Jesus. Não levanta uma mão, não levante as duas, vai, segura a levantada. Na manhã de hoje, Deus não trouxe esse monte de jovem e adolescente para ficar cantando com o corpo, para balançar o esqueleto. Não! Hoje Deus nos reuniu aqui. A gente pode até cantar com o corpo, mas será preciso render a alma e adorar com o espírito. Eu estou sozinho, eu tenho mais alguém comigo nesta casa. Condros Terebaragadio tocondorosa wa medegeveregedogodogo probida kamanachandarabagai. Eu faço um apelo à igreja evangélica brasileira, especialmente vocês que realmente são assembleanos raiz, pentecostais clássicos. Voltemos a cantar urgentemente música sacra, música santa, música pura. A nossa música precisa ter Jesus, a cruz, o céu, a eternidade. Olha para esse crente aí do teu lado, jovem, adolescente, diga para ele: vamos adorar? Diga para ele: não é cantar, é adorar. Eu te dou 30 segundos só para quem quer romper o nível do canto com o corpo.
É muita, escuta, não é isso que eu vim pregar, mas eu estou sentindo graça, então eu não posso conter. É muita música sobre vingança, é muita música sobre finança, é muita música sobre egocentrismo, egoísmo, é muita música sobre visão mundana, terrena, momentânea, passageira. Pouca música sobre o céu, pouca música sobre a cruz, pouca música sobre Jesus. Mas na manhã de hoje o céu nos toma e diz: eu estou com vontade de ouvir a minha noiva parar de cantar e começar a adorar. Só quem tem adoração na boca, vai lá, levante as mãos, levante a voz. Pá, terical. O tempo está indo, eu preciso encerrar. Eu tenho que caminhar com vocês pelo texto. Escute, eu queria apenas abalizar a minha introdução, mas eu estou sentindo muita graça de Deus para pregar. Bem que os pastores que me antecederam, amigo Diego Rafael, amigo André Matias, disseram para mim: pastor Calais, vai preparado com o psicológico, porque aquele povo não espera você pregar. Aquele povo não quer que você manda fogo para ele. Você vai para lá para você ser aceso. Você não vai levar fogo para ninguém lá, meu filho. Lá eles mandam fogo para cima do pregador. O pregador não precisa mandar fogo para cima do povo. Mas parece que eu vim desavisado. Nem eles avisando eu imaginava. Eu estou sentindo tanta graça. Eu preguei ontem numa convenção. Vim de uma convenção. A gente vem todo etiquetado, porque a gente prega para pastor todo engessado, não é assim? Aí a gente cai no meio de uma gurizada dessa. A gente não sabe o que faz. Se prega, se corre, se dança, se pula. Quem tem glória, dá glória. Eu estou com vontade de pregar, mas não estou me aguentando. Tem uma glória de Deus descendo aqui. E o Deus que é santo está dizendo: santidade na música. A primeira perspectiva é a literal biográfica, deixa eu tentar pregar. A segunda é poética, fala da música do texto. A terceira é messiânica. Eu sei que não é segredo para vocês, mas eu queria reiterar. Jesus não está só no livro dos Salmos, Jesus está em toda a Bíblia. Não seria difícil para nós trabalharmos a perspectiva do Cristo dentro desse texto. Por quê, pastor? Porque Jesus está em Gênesis 1, quando a criação acontece. Jesus está em Apocalipse 22, quando as coisas se concluem. Paulo, muito categoricamente, assegurou o quê? Romanos 11, 36, porque dele aqui a origem de tudo, onde tudo se originou, de onde tudo é oriundo, porque dele, onde tudo teve princípio, onde as coisas se abalizam, o pilar principal, a coluna central, ele é o iniciador de todas as coisas. Por ele aqui é o caminho de tudo, o veículo condutor de tudo, o canal precursor de tudo. Nada acontece sem passar por ele, porque ele é o registro dos anais da história.
Tudo que aconteceu no mundo até hoje é separado entre duas coisas: antes de Cristo, depois de Cristo. Portanto, porque dele origem, por ele percurso, e para ele conclusão de tudo, destino de tudo, culminar de tudo, fechar de tudo, o terminar de tudo, o ponto final de tudo. É ele que dá encerramento em todas as coisas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu poderia pregar literal biograficamente, poderia pregar poeticamente, poderia pregar messianicamente falando nesse texto, mas não vou me utilizar de nenhum dos recursos que eu acabei de apresentar. Então só me resta dois: a perspectiva escatológica do Salmo e a perspectiva profética. A escatologia desse texto, eu não quero entrar no mérito da questão. Escuta o que eu vou dizer para vocês, isso aqui é muito sério. Todas as vezes que eu prego sobre o arrebatamento da igreja, na maioria esmagadora das vezes, alguém tem dúvida quanto ao meu posicionamento escatológico e me procuram nos corredores depois do culto: pastor, diga para nós, por gentileza, o senhor é pré, pós ou meso-tribulacionista? Porque o senhor não deixou claro enquanto estava pregando. Então, para ninguém sair daqui depois dizendo que eu não deixei claro, eu estou falando que não vou pregar sobre a escatologia proposta no texto. Por quê? Não é porque eu não consigo argumentar, é porque eu acho que é desnecessário demais a gente ficar discutindo quem é pré, pós ou meso-tribulacionista na igreja. Eu acho que a gente já passou dessa fase, tem muita gente se perdendo aí, a criminalidade aumentando, a promiscuidade aumentando, a corrupção aumentando, e a gente discutindo quem está certo e quem está errado, teologicamente falando. Vamos evangelizar quem ainda não é crente, porque aí Jesus arrebata a igreja, mais gente sobe, não é isso? Agora, se alguém tem dúvida, que fique claro, então, a partir de hoje, eu sou pré-tribulacionista. Pastor, eu sou pré-tribulacionista por quê? Porque, em objeto de comparação teológica, o pré-tribulacionista tem mais argumentos que sustentam sobre si. Eu sou pré-tribulacionista também, mas não exclusivamente por objeto de comparação teológica. Eu sou pré-tribulacionista por objeto de comparação teológica, mas também porque eu tenho um pouquinho de juízo aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu não estou interessado a ver besta subindo da terra e nem besta subindo do mar. Eu não sei vocês, mas porque eu tenho juízo, eu não estou com vontade de ver as pragas do Apocalipse sendo derramadas sobre a terra. Eu não sei vocês, mas eu não estou com nem um pouquinho de vontade de ver as taças da ira de Deus sendo derramadas, o selo sendo aberto e a ira do Cordeiro predominando sobre o seio da humanidade. Eu não estou com vontade. Pastor, o senhor não quer ver nada disso? Então o que é que o senhor quer ver? Eu não sei vocês, mas eu quero estar na mesa, nas bodas do Cordeiro, adorando o Salvador. Estou sozinho ou tem mais alguém aqui? Então escuta essa, porque tem muita gente que também não está querendo dizer e poucos estão interessados em ouvir, mas eu vim falar. Se Jesus vai arrebatar a igreja antes, durante ou depois, para mim tão pouco importa, embora eu seja e creia, né? Eu creia muito piamente que vai ser antes da grande tribulação. Mas isso não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação não é quando Jesus vai arrebatar a igreja. A minha maior preocupação é: se Jesus arrebatar a igreja, será que eu vou ser arrebatado? Porque se antes, durante ou depois é só um detalhe. O X da questão não está quando. O X da questão está se eu vou. Então eu vim falar, e se você quiser, reage, viu? Se antes, durante ou depois é um problema que não nos compete. O importante não é quando. O importante é que quando a trombeta tocar, eu e você venhamos ser arrebatados. Dito isso, agora sim eu encerrei minha introdução, mas eu prometo que não vou caminhar longamente pela aplicação. Eu não vou pregar nesse texto nem literal, nem biograficamente, nem poeticamente, nem messianicamente, nem escatologicamente. Só me resta uma possibilidade de interpretação. Repita comigo: profeticamente. Olha que coisa linda, pastores. Isso aqui ontem me encantou e eu quero repetir a dose hoje. Isso aqui me encantou. Tem igreja que você vai que o povo só acessa a Bíblia. Mas o povo que ainda abre a Bíblia, abre a sua Bíblia comigo aí, vai. Levanta a sua Bíblia aberta assim, ó. Aberta. Todo mundo, vai. Alguém por tirar uma foto do negócio desse aí, ó. Que coisa mais linda de se ver. A Assembleia de Deus em Abreu e Lima é uma igreja raiz. É a igreja que ainda abre a Bíblia. Com a Bíblia aberta assim como você está, vai. A Bíblia é uma espada. Quem crê que a Bíblia é uma espada? Deixa ela aberta assim, deixa ela aberta assim. Quem crê que a Bíblia é uma espada, diga amém. Amém.
Se a Bíblia é uma espada, imagina ela aberta. Se tornou uma espada desembainhada, sim ou não? Faz assim para alguém, igual eu vou fazer para esse pastor que está aqui me olhando aqui, ó. Com carinho e respeito, diga para ele: Deus tem uma profecia para a sua vida hoje. Aí só dá glória nessas horas quem realmente acredita que a palavra de Deus é a maior profecia. Eu vou interpretar esse texto muito resumidamente numa perspectiva profética. E eu quero crer que Deus tem uma profecia para a nossa vida aqui hoje. Dito isso, redobre, triplique ou até quadriplique a sua atenção a partir de agora. Por favor. O salmista começa os seus argumentos dizendo: guia ou dirige. Repita após mim: direção. Eu gosto da oração inteligente. A primeira coisa na oração inteligente do salmista, a primeira exigência inteligente de sua oração é direção. Eu gosto muito de algumas pessoas que oraram na Bíblia que me chamam muita atenção pela inteligência da oração. Quer ver só? Vou dar 2 exemplos rápidos. A primeira oração inteligente que eu quero pontuar como exemplo para a gente extrair lições é a de Jabes. Jabes, numa oração muito resumida, pediu a Deus tudo o que precisava. Olha como que ele começou a sua oração: se abençoares muitíssimo. Muitíssimo aqui é uma quantitativa elevada ao muito. Por quê? Porque muito já é uma quantidade considerável. Mas quando se pede muitíssimo, está dizendo que não quer uma medida equivalente, está dizendo que quer uma sacudida recalcada e transbordante. Se o Senhor abençoares muitíssimo, ó, que interessante. Ampliares os meus termos, ele está dizendo o seguinte: não me deixe limitado, deixa eu colocar estaca para longe das minhas cercas de divisa. E aí ele termina a oração dizendo: e fizeres com que do mal eu não seja aflito. Ou seja, ele não pediu para Deus livrá-lo do mal, porque o mal é inevitável. Ele pediu para Deus livrá-lo da aflição que o mal traz consigo. Porque do mal a gente nunca será livre. Mas se Deus nos guardar, Deus nos livrará da aflição que o mal traz. Oração inteligente, sim ou não? E a Bíblia diz que Deus ouviu e lhe respondeu. Foi ou não foi? Agora quer ver uma outra oração inteligente? A oração da irmã Ana. Que não precisou usar palavras. Com lágrimas ela comunicou tudo que precisava. Porque Deus não precisa ouvir a nossa voz para escutar o que a nossa alma tem a dizer. Com lágrimas Ele também ouve. A primeira oração inteligente é a oração de alguém que resume os argumentos. A segunda é de alguém que nem falou nada, só falou com o coração. Aqui parece que Davi juntou as duas coisas. Falou com o coração e falou pouco. Falou pouco e falou com o coração. Por quê? Só pediu 3 coisas: direção, companhia e proteção. Oração inteligente. Vamos fazer uma oração inteligente na manhã de hoje? Vamos? Quem quer fazer essa oração inteligente comigo, levanta uma das 2 mãos aí. Então presta atenção como é que você vai orar com essa oração inteligente. Quando o salmista diz guia ou dirige, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, o volante da minha existência eu coloco agora nas tuas mãos. As rédeas do meu viver estão agora no teu controle. Pode parecer pouco o que eu acabei de falar, mas se a gente não sabe onde quer chegar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Jovens e adolescentes que me ouvem, estou super preocupado com a posição emocional da maioria de vocês. A cada 40 segundos no mundo tem alguém cometendo suicídio. Mais de 50% de quem tem praticado suicídio, pratica suicídio na puberdade da adolescência. E eu fui pesquisar por quê. Uma amiga minha tem muitos dados, ela me informou, e eu entrei mais a fundo além dos dados que ela me deu, porque ela prega muito para a família, muito para adolescentes. Inclusive um abraço para ela aqui, que é a irmã Teca Breda. Eu aconselho vocês a segui-la, porque é um instrumento de Deus poderoso para esse tempo.
Ela me mandou algumas informações e essa madrugada eu perdi o sono e comecei a pesquisar alguma coisa. E eu cheguei à conclusão de que muitos jovens e adolescentes estão frustrados emocionalmente porque eles não sabem o que querem da vida. Eles não têm mais o controle da identidade própria, estão vivendo um conflito interno terrível. É por isso que tem muita irmã que quando chega na universidade não sabe se é irmã mais. Tem muito irmão que quando chega lá não sabe se é irmão mais. E o que me assusta não é saber que a Maria quer ser o João e nem que o João quer ser a Maria, não. O que me assusta é que tem gente que está querendo ser cachorro. Tem gente comendo ração, rapaz. Qual que é o problema, pastor? O problema é que quando a gente não tem um alvo a seguir, a gente caminha por qualquer trilho. Mas o Deus que fala está usando a minha boca para dizer para alguém: eu tenho um destino certo para você. Ai, Jesus, me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Você não vai andar perdido por aí sem saber para onde ir, porque eu sou o Deus que tem um destino certo para te oferecer. Gente, esses meninos de hoje estão tão perdidos emocionalmente, eu quero crer que não são a maioria de vocês que estão aqui, mas se Deus está falando é porque Ele está falando com alguém, porque Deus não fala com ausente. Eu vou repetir isso de novo, viu? Deus fala com o presente, Deus não fala com o ausente. Então se Deus está falando é porque alguém precisa ouvir isso aqui. Tem muitos jovens e adolescentes que estão perdidos hoje em dia, porque eles não sabem nem que curso cursar na faculdade. Eu pastoreei, na verdade não pastoreei diretamente, né? Eu discipulei um jovem muito amigo, que cursou 5 anos de psicologia. Quando ele terminou o curso, gente, escuta isso. Ele chegou para mim, um dia que pegou o diploma, pegou tudo certinho, bonitinho, já era um psicólogo agora, formado, curso concluído. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: eu não sei se era isso que eu queria para a minha vida. Aí eu olhei para ele e falei assim: um pouco tarde, né? Um pouquinho tarde para você pensar nisso, né? Agora você já concluiu o curso, é. Se não é isso que você quer para a sua vida, deixa os 5 anos que você já jogou na lata do lixo para trás e caminha para frente, meu filho. Porque você não pode perder tempo. É isso que o céu está dizendo para você. Eu quero te direcionar. Para de errar o caminho, deixa eu guiar a tua vida. Para de ficar quebrando cabeça para lá e para cá. Eu gosto muito da ideia bíblica de que quando a gente não sabe onde Deus está, a gente não tem que sair quebrando a cabeça procurando saber onde é que Ele esteja, não. Porque esta geração parece que está doidinha para saber onde é que Deus está, para encontrar Deus, para resolver o problema. Não! E Deus não está dizendo: pare de me procurar para saber onde eu estou. Na dúvida, quando você não souber onde eu estou, procure ter certeza se onde você está é onde eu quero que você esteja. Me ajude a pregar, por favor. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: onde você está, onde Deus quer que você esteja. Vai, diga para ele. Pergunta para ele: você está no lugar certo? Diga para ele: seus caminhos são corretos? Ou está andando por vias tortuosas? Como ministro do Evangelho, pelos oráculos da revelação bíblica, parece que eu estou vendo Deus assumindo o controle da vida de alguns aqui hoje. Qual que é o problema de deixar Deus nos guiar, pastor? É que quando Deus nos guia, nós não temos mais direito de opção da via. Eu queria parar aqui, não dá não, tem que prosseguir. Eu queria fazer um retorno para conhecer isso aqui. Não, isso aqui não dá não, nem para a direita nem para a esquerda, o negócio agora é para frente. E se eu der vontade de voltar para trás, não dá mais, porque agora nem para desviar você presta mais. Você colocou a tua vida na minha mão, agora não vai desviar, não vai parar, não vai desistir, não vai desanimar. E aí a gente aprende algo sobrenatural aqui, porque quando Deus guia os nossos passos, não somos nós mais que damos a direção ou tomamos a decisão de qual caminho trilhar. Eu acho isso aqui lindo, gente. Sabe o que é o nome disso aqui? Tem gente que vai contestar, mas não vai embora antes de eu explicar.
E o nome disso aqui é: o livre-arbítrio acabou. Cuidado para você não colocar a tua mão. Ó, se tu colocar a tua vida na mão de Deus, acabou o livre-arbítrio. Só existe 2 tipos de chamado na Bíblia. Quantos? Vamos comigo. Quantos? Fala baixinho, como se tivesse a uns 20 metros de distância. Vai, quantos? Só existe 2 chamados na Bíblia, o geral e o específico. No geral você decide o que quer, no específico é Deus que decide para você o que você precisa. Quando você coloca as rédeas do teu viver nas mãos do Deus que não perde o controle, Ele diz: agora não é com você mais, agora é comigo. Aí olha para cá, olha para cá. É como se você pisasse no degrau de cima e o de baixo dissolvesse. Quando tu olha para trás e diz: e se eu quiser voltar? Aí Deus diz: agora não dá mais não, já tirei o degrau de baixo. É como se você atravessar a ponte e do lado de lá, quando você pisar na terra, a ponte ruir e as águas levar. Aí você diz: eu queria voltar, e Deus diz: não dá mais não, agora é só para frente. Um dia, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus quer tomar a vida de alguns adolescentes nessa manhã na mão dele. Jeremias deixou. Deus disse para ele que chamou ele desde que ele nem era formado no ventre da mãe. Ele aceitou a proposta. Só que ele não sabia que ia ser difícil não. No meio da caminhada ele olhou para Deus e disse: não quero mais não. Eu não quero mais porque o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei e eu vou desistir. Aí Deus disse: pois pense. Você não quer mais não? Quero não. Você vai fazer o que, Jeremias? Eu acho que eu vou desviar. Eu vou desistir. Você conhece interruptor? Sabe o que é interruptor? Interruptor é aquilo que você aperta para acender e para apagar, sim ou não? Jeremias tentou apagar aqui, ó. Ele apertou o interruptor aqui, ó. É como se ele estivesse dizendo: deletei o chamado, apaguei o chamado aqui na cabeça. Aí Deus diz: deixa eu acender outro interruptor aqui. Quando ele pensa: eu estou apagando aqui, lá vem Deus acendendo aqui, 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 aqui. Não vai parar mais não, Jeremias, vou não. Eu tentei apagar aqui, mas Deus acendeu no tutano dos ossos. Porque quem colocou o volante da vida nas mãos de Deus não pode voltar atrás. Oh, eu vou te convidar a levantar as mãos para cima de novo, vai. Põe a mão no ombro de quem está à direita, no ombro de quem está à esquerda, e diga para ambos: não dá para parar. Diga para ambos: não dá para desviar. Diga para ambos: a gente vai avançar. 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 Vamos ser sinceros aqui, tem hora que a gente tem que jogar a máscara da demagogia fora. Vamos jogar a máscara da demagogia fora agora. Eu não sei vocês, porque eu gosto muito de falar nós por isso. Por isso que eu gosto de falar nós. Mas se você não quiser receber para você, não tem problema não. Eu queria falar nós, mas como eu não sei vocês, eu vou falar por mim. Eu já perdi a conta de quantas foram as vezes que eu não queria mais prosseguir. Mas aí eu querendo ser visitado, o Espírito Santo me visitava na oração e diz: vai visitar o irmão João. Vai visitar o irmão Daniel. Vai visitar agora o irmão Gleiciano. Eu tentando desistir, querendo ser visitado, Deus me impunha para visitar. E eu te pergunto: por que tem hora que a gente visita querendo ser visitado? Por que tem hora que a gente abraça querendo ser abraçado? Por que tem hora que a gente ama querendo ser amado? Por que tem hora que a gente oferta querendo ser ofertado? Porque quem manda na nossa vida não é nós, é Deus que nos chamou para o ministério. E eu vou além. Sabe por que eu estou na manhã de hoje aqui pregando para vocês? Não é porque eu sou bom, nem porque eu mereço, nem porque tem costa quente, muito menos porque tem dinheiro, não tem peso de influência. Eu não tenho nada a não ser a graça de Deus que me chamou na vida.
Pastor, então por que o senhor veio? Porque o senhor é forte? Não, é porque todas as vezes que eu quis parar, Deus não deixou. Todas as vezes que eu quis desistir, Deus não deixou. Todas as vezes que eu quis desanimar, Deus me encorajou. E eu quero dizer isso aqui para os jovens e adolescentes. Está cheio de menino e moça aqui dentro, rapaz e moças, que vieram para esse culto, mas não é porque queriam vir, é porque quando pensaram em desistir semana passada, a graça abraçou e disse: você não queria que eu controlasse a tua vida? Então você vai mesmo sem querer. Eu vim pregar. Eu vim pregar. Pastor Calvin Klein, tem gente que diz assim: se você não fizer, eu estou vendo eles falando isso na igreja. Tem gente dizendo assim, ó, se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer no teu lugar. Tem um monte de gente falando isso, tem ou não tem? E eu vim dizer para vocês que você não fizer, Deus não vai levantar outro para colocar e fazer no teu lugar, não. Se você não quiser fazer, se você já colocou o volante da tua vida na mão de Deus, quando você disser eu não quero fazer, Deus dirá: pois eu te farei fazer mesmo sem querer. Tem adolescente aqui que estava doidinho para experimentar o mundo semana passada. Os laços, embaraços do diabo te arrodearam de perto. Tudo que o diabo queria era te prender naquele embaraço para você não chegar no congresso. Por que você chegou? Porque o Deus que guia te trouxe a esta casa. Pare de querer desistir. Abrace de novo esse crente do teu lado e diga para ele: deixa Deus te guiar. Vou correr para encerrar a mensagem, hein? Estou encerrando, escuta isso. Primeira expressão verbal, dirigir. Segunda expressão, eu gosto muito, não está escrito companhia não, mas tudo nos leva a crer que é isso que o salmista está propondo. Sabe por quê? Olha o que ele diz, ó. Quem é inteligente acompanha meu raciocínio. Ele diz: os meus nos teus. Como é que é, pastor? É isso mesmo, preste atenção. Os meus nos teus. Olha o que ele diz: os meus passos e os meus pés. Meus passos, meus pés. Meus pés, meus passos. Só que ele não diz meus pés, meus passos, meus caminhos. Ele diz meus pés, meus passos, teus caminhos. Adolescentes de Jadalp, olhe para cima assim como se você estivesse vendo o céu acima da sua cabeça agora. Vai comigo, vai comigo. Diga para Deus: os meus. Fala para Deus ouvir, diga: os meus nos teus. O que o salmista está dizendo é: os pés são meus, os passos são meus, mas os caminhos são teus. Olhe para cá, por favor. Muito mais do que te mostrar um destino para você ir, Deus está te ofertando companhia para te levar. Eu não sei se você recebeu, mas é isso que eu vim pregar. Muito mais do que te dar um destino para você ir, Deus está te dando é companhia. Ele quer te levar. Eu vou além, viu? Para Deus não existe lugar santo. O que santifica o lugar é a presença de Deus. A gente precisa se preocupar não para onde vai, e sim com quem estamos indo. Quer mais? Então lá vai. Quando a gente pensa num lugar, a gente pensa aonde? No céu. Pode falar sem medo. Quando a gente pensa num lugar, a gente pensa aonde? Só que Deus não prometeu o céu para nós. Eita, pastor, que doideira é essa? Deus não prometeu o céu, Deus prometeu a sua presença. É que a gente quer abrilhantar a coisa e tornar mais bela, mais bonita. Mas na Bíblia não está assim, ó: eu te prometo o céu. Não, na Bíblia está: eu te prometo onde eu estiver.
João 14:1 está escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, levarei vocês para o céu. Levarei vocês para quê? Para que onde eu estejais. Então, o X da questão não é o céu, não é o lugar para onde vamos, é com quem. Pera lá, pastor, não creio não. Quando Jesus termina de dizer isso, Tomé entra na conversa e diz: o Senhor mostrou que tem, que se não tivesse eu faria, que está pronto, que o Senhor vai, que vai nos levar, mas o Senhor ainda não mostrou qual é o caminho. Verso 5 do capítulo 14 é a indagação de Tomé, verso 6 é a resposta. Jesus olha para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele terminou a frase dizendo: e ninguém vai. Foi isso que ele disse? E ninguém? Jesus não estava mandando ninguém sozinho, Jesus estava ofertando companhia no caminho. Quantos aqui querem ir para o céu? Levante a mão. Sou só eu ou tem mais alguém? É muito bom saber que você quer ir para o céu, mas não queira ir para o céu sem ser acompanhado pelo dono do céu. Porque só vai entrar no céu quem tem a companhia do dono do céu. Eu vim pregar, eu estou sentindo uma graça que vocês não estão entendendo. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer para alguém: ouça a voz do Espírito bradando na tua alma: eu quero te conduzir, eu quero te acompanhar, eu quero te ladear. Oh meu Jesus. Você tem coragem de dizer para essa pessoa perto de você: me ajude por favor, diga para ele: para de andar sozinho. Jesus está te ofertando companhia no caminho, diga. Só quem aceita a companhia do Nazareno no seu viver aqui. Você tem coragem de deixar o Espírito Santo te abraçar para te levar, quer? Eu te levarei. Os pés são teus, mas os caminhos são meus. E os meus caminhos são mais altos que os seus. Eu sei quais pensamentos tenho a respeito de vós. O Espírito de Deus está ofertando companhia para adolescentes que se sentiam desamparados. Eu preciso dizer isso aqui. Eu vou falar um negócio muito espiritual aqui agora, e o que eu vou dizer aqui agora exige que quem é espiritual entre comigo nessa peleja. Porque eu vou entrar num embate no mundo espiritual muito terrível aqui agora. Quem é do mistério, quem é da marcha, quem é do glória, quem é do manto, quem é das línguas estranhas, quem é da batalha, entra comigo, não deixa eu sozinho agora não. Tem muito jovem e adolescente que até está nesse culto, mas passa a semana toda trancada num quarto escuro, atrás de uma tela de computador sozinho. Tem muito adolescente adoecido emocionalmente, preso nos vídeos de TikTok, nos reels do Instagram, em shorts de YouTube, presos a jogos violentos online, porque não tem força para sair de dentro do quarto, estão sozinhos e isolados. O diabo está trabalhando no emocional deles para levá-los ao desejo suicida e às práticas homoafetivas, lesbianismo, mas o Deus que fala está usando a minha boca para dizer: eu vou jogar luz dentro desse quarto escuro e vou fazer companhia. Só quem recebe a companhia dele aqui, levante as duas mãos comigo, vai. Levante as mãos, levante a voz. Levante as mãos, levante a voz. Levante as mãos, levante a voz. Está descendo um negócio aqui.
Eu vou encerrar. O senhor vai encerrar porque a mensagem acabou, pastor? Não. Eu vou encerrar porque existe organização em tudo. E eu sei que o meu tempo já está no limite. E pela exiguidade do tempo eu termino aqui. Não é porque eu terminei a mensagem, mas eu preciso terminar. Eu vou parar. Mas para ninguém sair dizendo que eu não preguei tudo que sintetizei no início, então em síntese lá vai o último tópico. Deus quer te direcionar. Deus quer te acompanhar. Mas por fim, mas não menos importante, Deus também quer te proteger. Quando Davi diz assim, para que não tropece os meus pés, ele está pedindo o quê? Proteção. Pode repetir comigo, vai? Proteção. Só quem quer sair protegido daqui. Eu disse ontem e vou repetir porque muitos de vocês não estavam. A cada 10 jovens que ingressam na universidade, 3 são cristãos. Dos 3 que são cristãos, ao invés da gente pegar os 3 que são e fazer os 7 que não são se tornarem, os 7 que não são estão pegando mais 2 que já eram e deixando de ser. De cada 3 crentes que entram na universidade, 2 está desviando antes de concluir o curso. Se você sair desse culto sem proteção, o diabo vai fazer de você a próxima vítima desse sistema. Mas eu sinto a autoridade de Deus para pregar aqui na manhã de hoje. Deus vai te proteger contra os ataques diabólicos da maldade. Ouça isso para mim fechar meu raciocínio. Quando Davi pediu para Deus protegê-lo, ele não tinha ideia que Deus estava terminando o que nem tinha começado. Você consegue entender esse mistério ou não? Tem hora que Deus termina antes de começar. Você não entende esse mistério? Nós, seres humanos, precisamos começar para terminar, sim ou não? Agora Deus não. Deus, quando quer, Ele termina para depois começar. Eu vou falar isso aqui de novo, porque isso aqui é sério para quem tem pretensões no futuro, viu? Deus já terminou muita coisa na tua vida e Ele nem começou ainda. Pastor, eu não creio não. Não creio não? Eu vi o pastor Eduardo Lopes pregando anteontem na nossa convenção, e ele disse que Deus chamou a Ciro de ungido 150 anos antes dele nascer. Sabe o que significa isso? O Deus que falou com Jeremias, que conhecia ele antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus está falando com ele, eu te conheço antes de você existir. É por isso que tem hora que Deus termina antes de começar. Tem muita coisa na tua vida que Deus já terminou, mas nem começou ainda. Para ficar mais claro para você entender, o Deus que te conhece desde antes do teu passado, porque o teu passado é a tua origem, né? Mas Deus te conhece antes do teu passado, porque Deus passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa, Ele está na eternidade. Mas Deus que conhece você do teu passado, Ele está contigo no teu presente e já está te aguardando no teu futuro. Eu achei que você ia pegar, parece que você está cansado, mas tudo bem, vou repetir para ver se alguém acorda. O Deus que te conhece desde o teu passado, está contigo no teu presente, já está aguardando você lá na frente, no teu futuro. Davi orou assim, para que os meus pés não tropecem. Olha para cá. Ele não tinha ideia, mas poucos dias depois, ele seria cravado, ou quase cravado na parede por Saul. Foi nas preliminares disso que ele escreveu esse salmo. Ele estava vivendo as primeiras ameaças de Saul, porque as mulheres de Israel cantaram, Davi matou 10 milhares, e Saul ficou enciumado. Alguém pode me dar um microfone aqui? Posso tirar? Pode, dá licença. Olha para cá, por favor. Eu vou tentar encenar isso aqui para vocês. Imagine uma mesa. Conseguiram imaginar? Conseguiram imaginar? Davi tinha casado com uma filha de Saul, sim ou não? Se ele casou com uma filha, ele tem lugar de destaque próximo à cadeira do rei, porque ele é genro. Então ele não está tão distante. Você consegue imaginar uma lança de haste, de ferro puro, igual essa aqui? Consegue imaginar? Na mão de Saul, consegue? Consegue imaginar Saul sentado pertinho de Davi? Consegue imaginar? Consegue imaginar Saul pegando essa lança, colocando para trás e dizendo, eu vou cravar ele na parede? Você consegue imaginar isso? E você consegue imaginar quando Saul joga essa lança? A lança crava na parede, mas Davi meio que...
Você conseguiu imaginar a cena, sim ou não? Quem é mais velho, igual eu, quem já está branqueando os cabelos igual eu, vai lembrar de um trem que eu sei que é novo, não vai saber o que é isso não. Quando a tecnologia veio entrando no nosso país, que o nosso país não é um país de primeiro mundo, então tudo que veio dos países de primeiro mundo para o Brasil veio como anúncios, prenúncios. Nem anúncios, prenúncios. Sabe o que fizeram com nós que estudávamos na escola pública? Se tiver alguém dos cabelos brancos igual eu aqui, que está branqueando os cabelinhos, que é a geração X, vai lembrar disso aqui agora, ó. Toda a biblioteca de escola pública tinha uma televisão caixote, maior do que essa caixa de som aqui. E era um negócio gigante, irmão. Aqui, ó, imagina o tamanho, tenta imaginar, ó, desse tamanho, ó. Só que ela era, do que ela tinha de volume, ela tinha de profundidade. É um caixote. Vocês nem devem saber o que é isso, porque hoje televisão é da finura desse dedo, né? Aí ligava lá e saía piscando no meio assim, ó. Era a única coisa que tinha na escola pública. E do lado tinha um negócio que vocês nem têm ideia do que é, que se chamava videocassete. Aí colocava aquela fita lá e chamaram os alunos do segundo ano, todos menininhos, gurizinhos. Nós fomos lá para ver. Chegou lá, sabe o que era? O Exterminador do Futuro. Aquilo para nós era o máximo. Por quê? Porque deram 2 senhas do que viria depois e ninguém sabia que existia ainda. O Exterminador do Futuro vinha de uma programação cibernética chamada Skynet. Não existia nem Sky e nem internet no mundo. Era um prenúncio subliminar do que viria depois. Pouco tempo depois desse Exterminador do Futuro veio um outro filme chamado Matrix. E é sobre o Matrix que eu quero falar para vocês. Irmãos, eu que sou leitor da Bíblia, eu sou apaixonado pelas Escrituras. Tem hora que eu leio uns textos assim que eu fico tentando imaginar. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu tive uma nostalgia tão grande, eu voltei lá na minha infância e vi eu dentro da sala da biblioteca da escola pública, assistindo Matrix. Foi nostálgico ler esse texto aqui, porque eu me remeti à lembrança, porque eu tento ler e imaginar, entendeu? Aí eu fiquei tentando imaginar o que eu falei para vocês agora, Saul cravando Davi na parede. E eu me lembrei desse episódio bíblico, que nada tira da minha cabeça o que eu vou falar para vocês agora. Irmãos, eu cheguei à conclusão de que os grandes cineastas de Hollywood se inspiraram na Bíblia para fazer essa cena. Eu vou narrar a cena para vocês agora. O ator principal de Matrix é colocado de frente com um cara que saca de uma arma de fogo e dispara. Quando os projéteis da bala expiram com a explosão da pólvora, eles colocam aquilo que para nós era uma novidade tão terrível, que chama-se câmera lenta. E aquilo vinha devagarinho, como um carocinho de feijão voando, ó. E o sujeito que vai tomar o impacto do projétil do lado de cá, ele também está na câmera lenta. E ele pega e faz essa cena aqui, ó. Ó. Foi assim ou não foi? Quem já viu está lembrando. Quando eu li esse texto, eu falei, miserável. Vocês estão lendo a Bíblia para fazer filme. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas era impossível que Davi se desviasse daquele golpe da lança. Eu fiz todo esse rodeio para me orar com vocês agora. Vai ser mais ou menos assim que vai acontecer na tua vida quando o diabo te procurar para te atingir. Satanás quer cravar você nas paredes obscuras, mas o Deus que guarda, porque ninguém vem dizer para mim que foi Davi que você esquivou, não foi Davi, mas aquele que te guarda. Deixa 1000 cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Eu vim pregar e eu encerro agora. Há de Deus um livramento descendo na casa. Isso aqui não é para todo mundo, mas é para quem está ligado. Há um peso de glória saindo das minhas palavras. Tem livramento de Deus descendo na casa. Tem livramento de Deus descendo na casa. Eu vou falar por mais uma vez e reage quem recebe. Olha o livramento vindo aí. Fica de pé comigo para a gente orar, vai.
Condrorogorosi dereregemau asheremeregevosi. Massi. Massi. Doremeregesio. Nós vamos fazer uma oração inteligente aqui agora, vamos? Oh. Vocês estão comigo? Quem está comigo diz amém. Amém. Vamos fazer uma oração inteligente aqui agora, vamos? Quem está comigo para fazer uma oração inteligente aqui? Tu vai cantar, meu filho? É? Deixa Deus te usar, viu? Que prazer. Olhe para cá todos vocês. Você está proibido de sair daqui sem fazer essa oração. A gente não precisa de muita coisa, mas do básico a gente não pode abrir mão. Eu não estou pedindo para você orar para Deus te dar riquezas, poder, dinheiro, glamour, status. Não, não, não. Eu estou pedindo para você orar pedindo para Deus direção, proteção e companhia. Companhia, proteção e direção. Como ministro do Evangelho, eu não tenho vaidades para ver a sua reação, mas eu tenho muito desejo e propósito de ver a mudança de intenção do teu coração. Geralmente, muitos pregadores hoje em dia pregam para ver apenas a reação momentânea. Eu quero ser um terror na tua vida, nem que eu te acorde de madrugada com lembranças perversas. Só, acorda porque Jesus está te chamando para orar. Imagina, você está bem dormindo lá, chega esse brancão da cara rosada no seu sonho e diz, acorda. É mais ou menos isso que eu quero ser na sua vida. Alguém que você vai lembrar de mim pelo menos por mais 40 dias, sabendo que tem que orar, que tem que buscar. Porque pregar só por agora é bom demais, mas pregar por depois é responsabilidade que a gente precisa ter no ministério. E eu queria pregar para o teu depois, pode ser? Daqui a algum tempo Satanás vai te procurar lá na escola para te pegar. Quando ele chegar para te pegar, essa oração que você está fazendo aqui agora, eita Deus, se ela for de verdade, se ela for sincera, se ela for profundamente verdadeira, na hora que ele chegar para te pegar, Deus vai dizer, não põe a mão não, Satanás, porque aqui pediu para mim direcionar, acompanhar e proteger, aqui é meu e você não toca. Cadê os pais aqui, os pais? Levante a mão comigo, os pais. Pode levantar as mãos, pais, pais. Como ministro do Evangelho, eu profetizo sobre a vida dos senhores e senhoras que aqui estão. A graça de Deus vai proteger o filho de vocês. Os nossos filhos não se perderão nesse sistema perverso desse mundo. O Deus que protege vai proteger a nossa casa. Tem alguém que reage com glória a Deus aqui? Eu senti comunhão com esse pastor aqui. Eu senti uma comunhão especial com o senhor, pastor. Eu queria orar aqui com o senhor. Você sentiu comunhão com alguém aí? Sentiu? Sentiu? Dá um abraço nele então. Chama ele para perto. Você vai orar por ele como eu vou orar pelo pastor aqui. Mas faça isso com respeito e temor. Você vai dizer para esta pessoa que você abraçou agora que você vai orar por ela e ela vai orar por você. Diga, eu oro por ti, tu ora por mim. Vai, diga. Qual vai ser a oração, pastor? Não ora pedindo muita coisa, não. Ora pedindo proteção, direção e companhia. Direção, proteção e companhia. Dá para ser ou não? Vamos lá? Fecha os seus olhos. Abre bem o teu coração. Se você não precisa de fazer essa oração, eu te respeito, não precisa orar. Mas se você não quer sair daqui sem ser acompanhado, direcionado e protegido, se eu fosse você, faria essa oração. Senhor Deus, oh Jesus, põe Satanás para bater em retirada agora. Repreende os demônios que querem trabalhar contra o teu agir. Traga um renovo espiritual, sobrenatural sobre esta casa. Movimente as águas nesse templo.
Deus, aqui está o teu servo abraçado junto de mim. Aí estão os teus servos se abraçando uns aos outros. Ouça o que lhe dizemos em clamor. Desce com a tua glória nesse ambiente. Enche essa casa de poder. Direciona, proteja, acompanhe. Não nos deixe sozinhos, desamparados, desmotivados, desacreditados. Bota Satanás para bater em retirada. Manda fogo, manda poder. Manda glória, manda renovo. Aonde houver alguém com coração quebrantado e contrito, não pela força humana, não pela força do braço do homem, mas pelo poder sobrenatural do teu Espírito, dê um sinal de glória nesta casa a partir de agora, Jeová. Aqueles a quem o Senhor está abraçando, enche eles com o teu Espírito. A partir de agora, o Deus que enche a sua igreja de glória está passeando entre nós com o seu poder. Levante as duas mãos para cima, vai. Segure as duas mãos lá no terceiro andar, com as mãos para os céus. Comece a levantar a tua voz, eu quero ouvir. Só dá glória a quem tem glória. Dê o maior grito de glória, vai. Grita. Diante de ti, tudo é diferente. Diante de ti, não posso negar. Diante de ti, tudo é transparente. Diante de ti, não posso negar. Diante de ti, eu não consigo esconder, pois tu me conheces, mesmo antes de nascer. Diante de ti, agora eu estou. Quero te contar, quero te falar tudo que sou. Diga, sou pequeno de sentir tua presença. Eu sou falho, sou pequeno. Espera, oh aleluia. Mas eu não desisto de você, pois tu não me deixa um só instante. E às vezes quando eu penso em parar, aí eu venho pra Abreu e Lima, desanimo meu coração e começa a falar. Ele te diz, eu ainda estou contigo. Descansa, te acalma, aquieta-te, espera, por você vou pelejar. Eu sou grande, espera. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra.
está comigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. O Deus que leva a estéril faz mão de filho, é o mesmo que bradar do alto. Não tema, estou contigo, canta. Deus já braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, da estéril faz mãe de filho. Ei, é o mesmo que brada do alto. Não temo, eu quero ouvir Abraão e Lima cantar. Eu recebi do Espírito de Deus duas direções aqui. E quem é sensível espiritualmente falando já recebeu o impacto da informação. Enquanto o nosso irmão estava cantando, Deus me fez olhar para vocês e eu vi muitos de vocês chorando, muitos. E o céu ministrou no meu coração que na manhã de hoje, cadeias emocionais estão se despedaçando. Escute o que eu vou dizer. Eu vou fazer duas orações. Quantas orações eu vou fazer? Esta primeira oração é só por alguns. A segunda eu vou fazer por todos. Então fica bem ligado agora, porque nessas duas orações você pode receber um impacto espiritual que mude a sua vida. E não é porque eu vou orar, é porque Deus já falou que vai fazer. Então escute isso, por favor. Eu vou fazer quantas orações? Quantas? A última eu vou fazer por todos. Mas essa primeira agora vai ser só por alguns. Com os olhos espirituais eu pude contemplar. E quem me conhece sabe que eu sou pregador da Bíblia. Eu não fico inventando moda que Deus está fazendo o que não está. Tem mais de 1 hora que eu estou pregando a Bíblia para vocês. Eu não preguei o que eu acho, eu preguei o que está escrito. Mas agora eu estou falando o que Deus está mandando eu dizer. Cadeias emocionais irão se despedaçar nesta casa. E eu vou fazer duas orações. A primeira é só por alguns. E a segunda eu oro por todos vocês que já estão de pé. Ninguém se assante, eu oro agora. Nesta primeira oração, eu só vou orar por alguns porque está condicionada a sua aceitabilidade.
Eu não vou orar se você não quiser. Eu vou orar só se você quiser. Se você entrou nesse culto e está distante, está caminhando de longe, está se afastando dos caminhos do Senhor, mas você veio para o culto, está meio desanimado, desiludido, desacreditado, não sabe o que vai ser do seu futuro, está vivendo crises existenciais, dilemas internos. Se você ainda não é crente ou está parado da caminhada espiritual, é para vocês que eu quero orar agora. Você que não é crente, você que está parado ou você que está quase parando e tem coragem de assumir publicamente que precisa de Jesus hoje, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu te dou 1 minuto para sair do teu lugar, pode vir. Se alguém tiver vindo, abraça a pessoa, porque talvez a pessoa está... eu vi uma irmã querendo vir, mas ela ficou tímida de vir, porque ninguém estava vindo com ela. Alguém traz. Pastor, eu não sou crente, eu estou parado, eu estou precisando confessar que Jesus é o meu Salvador. Vem aqui. Meu Deus. Pois é. As coisas espirituais são mais sérias do que a gente imagina. Se você tiver disposição de se colocar publicamente dentro do propósito de Deus, Deus hoje vai fazer um negócio terrível na sua vida nesse lugar. Eu estou esperando as pessoas que vão vir para esta primeira oração. Aperta mais porque não está cabendo, tem mais gente vindo. Aperta mais para cá, por favor. Sobe um degrau, isso. Não julgue quem está vindo na frente, porque você não sabe o que é viver um dilema interno. Você não sabe o que é ter as suas emoções atacadas a todo instante, colocando em xeque a sua identidade pessoal. Se você não quis vir, eu te respeito, mas tenha humildade pelo menos para ser sensível à dor dessa pessoa que veio. Oh, Jesus. Nós precisamos nos amar mais, nos abraçar mais e julgar menos. Tem gente que está aqui na frente que talvez nem de oração precisava só de um abraço sincero, mas a gente está se esquecendo de fazer isso. Se vai vir mais alguém, é 10 segundos finais para você se deslocar, porque eu vou orar. Eu vou orar agora, não tem mais tempo para esperar. Ouve-se dizer Brasil afora que a igreja de Abreu e Lima é uma igreja extremamente pentecostal, continuista e que crê no movimento espiritual, na atividade dos dons contemporâneos. Quem está comigo aqui? Eu estou sozinho ou tem mais alguém? Vocês vão me deixar batalhar sozinho ou tem mais alguém que vai entrar nessa peleja comigo? Toda a igreja que não veio à frente, estendam as mãos assim agora, vai. Repita em alto e bom som. Isso aqui é guerra espiritual. Isso aqui não é brincadeira não, hein? Repita em alto e bom som comigo. Satanás, sai desse quarto agora. Olha aí, ó. Uma coisa terrível, ó. Mais uma vez, com autoridade espiritual, grita: Satanás, sai desse quarto agora. Essa vida não te pertence. Brada comigo, brada comigo. Há poder no sangue de Jesus. Ouça esse barulho de libertação.
Lepra canacando toro sere quebere que bodocotoro cotara. Liri clema nakatocotari chore carehawa. Sejam libertos agora. 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 Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos estas preciosíssimas vidas ao teu reino. Uiondros Cleiribricomas. Senhor, eu te faço um pedido ousado. Encha a alma deles com tanto poder, com tanta glória, com tanto fogo, com tanto renovo, que o mal não consiga resistir, que aonde eles passarem a partir de agora, que eles comecem a influenciar muitos outros a também serem libertos. Haverá uma reação em cadeia aqui agora. Eu estou sentindo um negócio terrível aqui. Haverá uma reação em cadeia aqui agora. Que mistério é esse? Vocês que vieram à frente e acabaram de receber essa oração, abrace outra pessoa. Vai, vocês que vieram à frente, abrace outra pessoa. Recebe, diga para ela, recebe do mesmo que eu estou recebendo. Vocês que estão aí atrás, faz a mesma coisa, vai. Recebe do mesmo que eu estou recebendo. Cadeias estão se despedaçando. Eu vou entrar nessa peleja. Eu sei que eu não estou sozinho. Quem está comigo entra agora, vai. Quebra, 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 quebra. Agora eu vou fazer a segunda oração. Todo mundo com a mão erguida para cima, vai. Todo mundo com a mão erguida para cima na posição de receber, vai. Vira a palma da sua mão assim para receber, vai. Senhor Deus, Davi não orou uma oração comprida. Davi não orou uma oração prolongada. Davi orou, Senhor, de forma sucinta, mas pediu 3 coisas indispensáveis na nossa vida. E para toda a igreja, para todo o departamento de Jadalp, eu oro na manhã de hoje pedindo ao Senhor: nos dê, Senhor, igualitariamente proteção, direção e companhia. Em o nome de Jesus eu oro crendo. E a igreja que concorda e recebe diz amém. Tem mais gente chegando para aceitar Jesus, tá? Sabe o que eu acho lindo aqui? É que tá vindo gente que não tá só aceitando Jesus, não. Tá vindo gente, agora mesmo tá vindo gente aí, ó. Olha que mistério é esse aí. Quem é do mistério entende o que eu tô falando. Tá vindo gente agora mesmo que não é só alma para Cristo, não. É resposta de oração no altar. E resposta de oração no altar geralmente é mostrada publicamente. A gente ora secretamente e Deus mostra a resposta publicamente. Eu vou encerrar aqui, mas eu queria que antes de eu entregar o microfone, você abraçasse pelo menos 3 pessoas e dissesse essas 3 palavras. Receba, diga, receba proteção, direção e companhia. Vai, abraça 3, vai. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.